Glória a Deus. Falamos no vídeo passado sobre a aliança mosaica. E eu queria comentar rapidamente com você da aliança davínica, porque nós vamos, a partir de agora, nos concentrar exatamente na nova aliança. A nova aliança que o nosso Senhor Jesus veio trazer para nós. Mas eu queria fazer algumas considerações acerca dessa aliança que Deus faz com Davi. Se você puder, abre sua Bíblia comigo no Salmos, capítulo 89. Salmos 89, verso de número 34. Salmo 89, verso de número 34. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei pela minha santidade que não mentirei a Davi. A sua semente durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre, como a lua e como uma testemunha fiel no céu. Olha como é que ele fala. Ele diz juramento, que é a nossa dimensão sobre aliança, quando se faz os compromissos, né? O Senhor fala dessa forma. Ele diz que não vai quebrar a aliança. Mas essa aliança, irmãos, ela tem a ver, a promessa dessa aliança é que o trono jamais deixaria de estar com a casa de Davi. Nós vemos que Davi, a sua descendência, ela estaria então numa posição de reinado, numa posição de rei. Embora filhos de Davi começam a dar para trás naquilo que empenham em fazer, Deus vai restaurando e por misericórdia levantando até que nós chegamos exatamente naquele que seria o filho de Davi. Quando vemos a expressão do filho de Davi, gente, quando a gente vê esses milagres, né? E antes se gritando filho de Davi, é porque se acreditava que do descendente de Davi viria o Messias, viria aquele que reinaria para sempre. Quando alguém gritava filho de Davi, estava então falando do cumprimento da promessa que o Senhor fez a Davi, de um Messias que viria e reinaria para todo sempre. A ideia de um Messias é a ideia de que ele reinaria, por isso muitas pessoas tinham na ideia uma mentalidade de um reinado na primeira vinda de Jesus político, de um reinado terreno. Mas isso não é uma realidade que acontece, porque primeiro Jesus está implantando o reino no coração dos homens, para depois ele voltar e instaurar o seu reino. Perdão. Vemos que isso vai acontecer, esse reinado literal, onde o Senhor vai governar na aliança, na dimensão do milênio. Na matéria escatologia, no carisma, vocês vão aprender mais. Nossa, deu tosse. Voltei. A volta do Senhor Jesus, então, trazia essa dimensão de um reinado como filho de Davi. Mas reconhecer que era filho de Davi já era dizer que ele era o Messias, o rei enviado da parte de Deus. Jesus realmente vem dessa linhagem, cumpre essa profecia acerca do rei que viria, né? Do rei que reinaria sobre nós. Primeiro no coração do homem e depois nessa grande volta dele e a instauração do milênio, 1000 anos onde o Senhor reinará sobre a terra e assim haverá a restauração dos céus e da terra. Então a aliança que Deus tinha como Davi, o selo, o sinal, era o próprio céu e a lua. Você reparou como será a minha testemunha, a lua e o sol diante de mim? Né? O selo diz, Deus está usando próprios elementos para dizer que isso não vai deixar de acontecer. O sangue, os sacrifícios são empenhados e tantas vezes, quando, por exemplo, Davi traz a arca da aliança, ele quer que a arca, a presença de Deus, esteja com ele. Deus tem promessas a Davi, Deus tem essa aliança com Davi. E Davi, gente, é bem interessante, eu quero perceber isso com você. Davi tem percepção de aliança. O Senhor quem faz essa promessa, se alicia com Davi, é também um Senhor que vê um coração que entende o quão poderosa é uma aliança com o Senhor. Por quê? Porque quando Davi vai levar comida aos seus irmãos, o Golias está afrontando o exército do Deus vivo,
A Bíblia vai dizer que todos os dias, durante um período de 40 dias, ele ficou afrontando o exército de Israel. O exército ficou com medo de enfrentá-lo. Davi vai levar comida aos seus irmãos e ele ouve Golias falar. E Davi diz algo, irmãos, muito, muito impressionante. Davi diz assim: quem é esse incircunciso, se referindo a Golias, né? Ele fala assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quando ele diz incircunciso, nós já aprendemos nessa aula, gente. Uma pessoa incircuncisa é uma pessoa que não tem aliança com Deus vivo, porque o selo da aliança no homem em Israel é a circuncisão. Desde Abraão é isso. Então o que ele está dizendo? Como é que pode um homem sem aliança estar afrontando o exército que tem aliança com Deus vivo? Amado, o gigante que vem contra você, a adversidade que vem contra você é uma incircuncisa. Você é circuncidado no seu coração, você tem aliança com Deus vivo. E tudo aquilo que não tem aliança com Deus vivo vai desmoronar. Os demônios, o diabo vai ter que cair por terra, porque eles não têm aliança com Deus vivo. Ele sabia, Davi sabia, que como alguém incircuncidado, Golias só tinha a sua própria força para tentar vencer Davi. Mas Davi, sabendo que tinha aliança com Deus vivo, ele disse assim: olha, você vem contra mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra ti pela a força do Deus vivo, pelo Senhor dos exércitos. Ou seja, quem vai contra Golias era o Senhor. Por quê? Porque quando eu tenho uma aliança com Deus, é Deus quem luta as minhas guerras. E através de uma pedra, através de algo tão pequeno, e essa é a pedagogia para nós, há algo tão pequeno que a nossa atitude de fé, de enfrentar a situação, é o que Deus vai usar para derrubar os nossos inimigos. Davi tinha entendimento da aliança desde muito novo. Ele percebia que a incircuncisão de Golias seria a sua derrota e que a aliança que ele tinha com Deus vivo era a garantia da vitória. Só que Davi também, irmãos, ele tinha feito uma aliança que foi fundamental. Eu já até tentei, né, a gente já mencionou um pouco dela, foi quando Jonatas se aliançou com Davi. Quando Jonatas se aliançou com Davi, nós percebemos que Jonatas faz de Davi, ama Davi como a sua própria alma. Jonatas dá a Davi tudo, o seu cinto, né, a sua espada, o seu escudo. Eu acho tão impressionante, irmãos, porque Jonatas, preste atenção que você vai ouvir, Jonatas estava dando a Davi, que agora era um fugitivo do seu pai. Jonatas estava concedendo para Davi uma aliança que iria colocar ele diretamente dentro de uma realidade de reinado. Agora, se você pensar bem, no momento onde essa aliança foi feita, o que Davi tinha para dar para Jonatas? Ele fugia, gente, do rei da época. Ele era errante pela terra, para cá e para lá. Ao que dar a Jonatas, irmãos, não faz o menor sentido. Agora, Jonatas também acreditava nas promessas que havia sobre Davi. E naquela aliança, irmãos, os dois estão se comprometendo em cuidar um do outro. Essa aliança é tão forte que nós percebemos que depois de já algum tempo, Jonatas e Saul já tinham morrido. E a gente lê lá em 2º livro de Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1. Mais um momento tanto prévio de consciência de aliança que Davi teve quando lidou com Golias, como já depois de um tempo quando Jonatas e Saul já tinham morrido. Como ele tinha uma aliança com Jonatas. Olha o que Davi faz no livro de 2 Samuel, capítulo 9, a partir do verso de número 1. Diz assim: disse Davi: resta ainda alguém da casa de Saul? Resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência para com ele por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Perguntou-lhe: tu és Ziba? Respondeu ele: teu servo.
Prosseguiu o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Perguntou-lhe o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e, prostrando-se com o rosto em terra, lhe fez reverência. E disse Davi: Mefibosete. Respondeu ele: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, não tenha medo, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e disse: que é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de seu senhor. Pula comigo no verso 12. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Gente, é impressionante. Quando Jonatas fez aliança com Davi, nessa aliança ele iria proteger não só Jonatas, mas qualquer descendente de Jonatas, e vice-versa. E a gente percebe, gente, que quando Davi assume o reinado, ele lembra dessa aliança, ele fala assim: tem alguém da casa ainda de Saul para que eu faça benevolência por amor, pela aliança que eu tenho com Jonatas? E lembraram de um rapaz em Lodebar, aleijado de ambos os pés. Gente, havia uma praxe de rei que se fazia na época, e essa praxe era exatamente com uma dimensão de trazer ou de mostrar essa dimensão de matar todos os descendentes do rei anterior. Por que eles faziam? Por que eles tinham essa praxe? Porque nessa praxe, gente, eles matavam todos os descendentes, porque em geral, se deixasse algum, o perigo de uma rebelião e de um questionamento do reino, do trono, poderia acontecer e o rei ser destituído. Então, em geral, toda a descendência do rei anterior era executada. Quando Mefibosete vem à frente de Davi, você repara que Davi diz: não temas, não tenha medo. Porque provavelmente, irmãos, o que Mefibosete estava sentindo era medo. Porque agora parece que vai acontecer o seguinte: eu vou morrer. Se ele me trouxe aqui, né, o meu pai já morreu, meu avô já morreu, eu estou aqui na frente do rei, com certeza vou ser executado. Mas ao invés de ser executado, o que nós vemos aqui é Davi exercendo benevolência. As terras de Saul agora são dadas para Mefibosete. Mefibosete tem o privilégio de comer na mesa do rei Davi, como se ele fosse um filho do rei Davi. Amados, essa aliança de Davi com Jonatas e essa atitude de Davi para com Mefibosete é muito, mas muito preciosa ao nosso coração. Por quê? Porque cada um de nós somos Mefibosetes. Cada um de nós deveríamos ser executados por causa dos nossos pecados. Mas Deus fez uma aliança com o Filho de Davi, Jesus Cristo. E através dessa aliança, eu e você não somos mortos, muito pelo contrário, somos perdoados e chamados para assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus e vivermos e sermos tratados por Deus o Pai como filhos. Por quê, Drummond? Porque nós merecemos? Não.
Porque Deus fez uma aliança com Davi. Deus, através da aliança com Jesus Cristo, ele nos restaurou a comunhão, a intimidade. Veja, amados, como a aliança que vemos na Bíblia reflete tanto do caráter de Deus para o nosso coração. Quando nós olhamos para isso, quando nós percebemos isso, nós vemos que o Senhor, então, trabalhou e trabalha nas alianças do Velho Testamento, várias dessas alianças que percebemos ao longo dos anos dentro das Escrituras, para nos conduzir exatamente para esse lugar que nós vamos começar a partir de agora. Deus deu na aliança edênica ao homem a autoridade sobre a terra, nós vimos. Os céus são os céus do Senhor, a terra ele deu aos filhos dos homens, ele deu domínio sobre os peixes do mar, ele concedeu ao homem honra e glória, ele concedeu ao homem a dimensão de autoridade sobre essa terra. Mas através do pecado do homem, através do pecado do primeiro Adão, que é exatamente a dimensão do jardim ou no jardim, nós vemos que isso é perdido. Agora vamos entender uma coisa. É perdido ou é dimensionado por causa de um homem. Foi o homem que perdeu a autoridade no jardim. Então, para que a aliança fosse uma aliança superior a todas as que a gente já viu, para que as promessas fossem superiores, como vemos com o escritor de Hebreus, no livro de Hebreus, para que a aliança fosse superior, as promessas fossem superiores, era necessário que para essa nova aliança houvesse qualificações do Redentor. Antes da gente entrar nessa nova aliança, eu quero ver com vocês as qualificações que o Redentor tinha que ter. As qualificações daquele que iria estabelecer essa nova aliança. Qualificações que o Redentor tinha que ter. Vamos lá? Primeira qualificação que o Redentor precisava ter. Ele precisava ser verdadeiramente humano, nascido nesse mundo. Ele deveria ser verdadeiramente humano, nascido nesse mundo. Mas deveria ser sobrenaturalmente, pois todo homem que nasce aqui na terra, irmão, já nasce no pecado. A semente do homem, ela já está corrompida. Tinha que ser nascido da mulher. O homem planta a semente, né? Sabemos isso. Mas é a mulher que dá a luz. A natureza deveria estar totalmente livre da morte espiritual. Deixa eu resumir o que eu falei. Ele tinha que nascer e ser verdadeiramente homem. Mas a semente que está no homem, ela não deveria ser a base para o seu nascimento, porque essa semente já está corrompida por causa do pecado. Romanos 5, a partir do verso 17, diz que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e por esse homem a morte. Essa semente, Davi diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Existe uma natureza pecaminosa no ser humano. Essa natureza é corrompida. Então, peraí, tem que ser humano, mas não pode ser da semente de Adão, porque essa semente é corrompida. Então vem comigo como é que deveria ser. Lucas capítulo 1. Estamos vendo as qualificações do Redentor. Lucas capítulo 1. A partir do verso 26 diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José. Agora olha que detalhe aqui pra gente que está entendendo a aliança. Cujo nome era José, da casa de Davi, ou seja, da descendência de Davi. José era da descendência de Davi. E o nome da virgem era Maria.
E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Olha o verso 32, turma. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. A promessa feita a Davi, irmãos, milhares de anos atrás, mais de 600 anos atrás, essa promessa a Davi foi feita. Que a casa de Davi teria um rei eternamente. Reinaria eternamente. Ela reina eternamente através de Jesus Cristo. E o anjo faz questão de lembrar a palavra profética que o Senhor deu a Davi e que iria se cumprir em Jesus Cristo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aí, Maria pergunta como é que vai ser isso, né? E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Irmão, interessante, aqui há um milagre sobrenatural acontecendo. Sabemos e temos uma convicção muito clara de que não existe uma realidade de gravidez sem a semente do esperma do homem estar no ventre, estar no útero da mulher e se desenvolver. Só que Maria era virgem. O que o Senhor está para fazer é dizer o seguinte: o poder do Senhor, o poder do Altíssimo vai envolver você com a sua sombra. O Espírito Santo vai descer sobre você. E ele vai gerar no seu ventre essa semente chamada Jesus. Ou seja, Jesus é gerado não da semente de homem corruptível. Jesus é gerado da semente incorruptível, que é a palavra de Deus. A palavra e o Espírito, irmãos, estão associados aqui no ventre de Maria para fazer um ser que vai crescer fisicamente, mas ele cresce debaixo dessa vida que Deus havia dado a ele diretamente. Eu gosto de dizer assim, talvez fique mais fácil da gente compreender, que Jesus nascido de novo. Jesus nasceu com uma condição como foi a dimensão do primeiro Adão, ou seja, gerado por Deus, né? Nesse sentido, não no ventre de Eva, né? Mas gerado pela palavra e pelo Espírito de Deus no ventre de Maria. Jesus nasce não da semente do homem corruptível, mas Jesus nasce a partir da ação direta de Deus. Jesus, então, ele tem uma vida em si que não é corroborada, que não é confirmada com a semente que vem dos homens. Aqui o próprio evangelho é liberado, a semente da parte de Deus está na barriga de uma mulher que é Maria, para pisar a cabeça da serpente e a serpente ferir o seu calcanhar. A semente que vai ser gerada é a semente incorruptível. Assim, gente, como a Bíblia também diz, que é aquele que nasceu de novo, é gerado pela palavra. E a palavra é chamada de semente incorruptível. A nossa nova criatura, ela é formada, ela é dimensionada no nosso espírito a partir da palavra
e do Espírito Santo. É isso que gera não só o Espírito, mas a carne de Jesus na barriga de Maria. Então a primeira qualificação do nosso Redentor, ela já fica clara aqui. Ela tinha que ser homem, mas não da semente corrompida do homem. Ela então é gerada pela palavra e pelo Espírito. Agora, ele tinha que ser homem, e aqui eu quero enfatizar mais ainda isso. Ele tinha que ser homem representando toda a humanidade, mas não podia ter pecado. Tinha que ter acesso a Deus como Adão tinha. Vamos entender isso aqui. Adão, irmãos, caminhava em intimidade. Quando Jesus vem, ele também caminha em intimidade com Deus. Agora, Jesus era homem, mas Jesus não tinha pecado algum. E essas duas coisas são primordiais para a aliança, para a nova aliança que o Senhor há de fazer conosco. Por quê? Porque quando a gente olha para os sacrifícios que instituíram as alianças do Velho Testamento, você vai reparar uma coisa. Elas não são feitas com o homem que pecou. Adão e Eva, eu não sei se vocês lembram, mas quando eu falei com vocês na aliança edênica ainda, eu disse para vocês uma coisa, que Adão e Eva deveriam, por causa do seu pecado, morrerem ali de forma não só espiritual, mas também física no jardim. Adão e Eva deveriam morrer espiritualmente e Adão e Eva deveriam morrer fisicamente. Eles deveriam ali ter batido as botas, pararem de respirar e morrerem ali no jardim. E morrendo no jardim, eles estariam mortos espiritualmente, ou seja, separados de Deus pelo pecado. Mortos fisicamente, eles passariam a eternidade na morte. E essa morte eterna fala do inferno. Mas o que nós vemos, irmãos, é o homem morto espiritualmente, separado de Deus. Mas ao invés do homem pagar aquilo que era justo dele pagar, ao invés do homem morrer, porque essa era a justiça, comeu do fruto deveria morrer não só espiritualmente, mas fisicamente e eternamente. Quem morre no lugar do homem no jardim? Um animal. A pele do animal é arrancada e a veste do animal agora cobre a nudez de Adão e Eva. Agora, quando você olha para o Velho Testamento, irmãos, várias vezes, nós vimos isso, gente, é muito animal morrendo. Eu brinco, se a gente apertar o Velho Testamento assim, sai até sangue de tantos animais que são sacrificados. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Interessante, irmãos, que uma pessoa, e nós vamos ver isso um pouco mais adiante, com mais profundidade, mas ninguém bebia do sangue de um animal. A pessoa derramava o sangue, mas não bebia o sangue de um animal. Era proibido. Por quê? Porque tomar o sangue era tomar a vida daquele animal. Porque a vida está no sangue. Agora, os animais morriam. Os animais eram sacrificados. E o homem ainda não estava vivendo num estado de aliança com Deus completamente restaurada. Por que, Drummond? Porque quem pecou não foi um animal, quem pecou foi o homem. Era o homem que devia morrer, e o que morre pela misericórdia, pela bondade de Deus, é um substituto. É alguém que não é da mesma espécie daquele que cometeu o delito. Quem pecou foi um homem, quem tinha que morrer era um homem. Por isso, os sacrifícios de animais, irmãos, nenhum deles era perfeito. Por mais... Até soltou fogos aqui, vocês devem ter ouvido. Me até um susto na hora da gravação agora. Mas fica comigo ainda. Os animais morriam no Velho Testamento e ninguém, gente, era aperfeiçoado com o sangue dos animais. Porque o sangue dos animais não eram da mesma espécie daquele que havia cometido o delito. Por isso a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus, ele veio como um homem. Abre comigo a sua Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo. Capítulo 2. Verso 5. A palavra de Deus, ela fala assim, olha, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E o texto fala assim, olha,
Jesus Cristo, homem. Olha a ênfase que Paulo deu aqui para Timóteo. Jesus Cristo, homem. Porque, irmãos, para ser mediador entre Deus e os homens, entre os homens e Deus, precisava ser homem. Jesus se tornou como uma criança, Jesus sentiu fome, sede, Jesus dormiu, Jesus ficou angustiado, Jesus passou, gente, pelo que eu e você passamos. Não é à toa que Hebreus capítulo 4, versos 14 e 15 diz que nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Agora olha o verso 15, ele fala: tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Nós temos um sumo sacerdote que viveu o que eu e você vivemos. Nós temos um sumo sacerdote que foi tentado em todas as coisas, mas não se entregou a nenhuma delas. A Bíblia diz que em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, que ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou e tomou a forma de homem, tomou a forma de servo. Irmãos, isso é muito importante. Jesus veio como um homem. Irmão, você está querendo dizer que ele não é Deus? Não, não estou querendo dizer isso. Mas ele viveu nessa terra como um homem. Quando o diabo vem tentar Jesus, gente, o diabo pode ser o que você, né? A gente sabe da maldade do diabo, mas o diabo não é bobo, gente. O diabo não vai tentar Deus para cair. Imagina o diabo tentando Deus, peca aqui. Irmão, como é que ele vai tentar aquele que não pode ser tentado? Deus não se sente tentado, diz Tiago, pelo mal. Agora, por que ele vem tentar Jesus? Porque o que ele está vendo, irmãos, é um homem. Ele talvez tenha pensado, né? Eu dei um caldo num homem no jardim. No deserto vai ser facinho. Como se geografia fosse fazer alguém cair. A gente precisa entender uma coisa, irmão. Alguém pode cair no jardim e ficar firme no deserto. A grande questão de cair não tem a ver com aonde estamos, mas com a perseverança, com a fé no lugar onde nós estamos, ou seja, no Deus em que está conosco no lugar onde nós estamos. Jesus não caiu, não tombou. A Bíblia diz em Atos 10:38 que Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Irmão, Deus não precisa de unção. Quem precisa de unção é o homem para cumprir a missão que Deus deu ao homem. Mas se a Bíblia diz em Atos 10:38 que Deus ungiu a Jesus, é porque Jesus precisava dessa unção para fazer o que ele fez. Por isso que ele falou para nós que a gente ia fazer obras que ele faz e obras ainda maiores. Ele disse, porque eu vou para o meu Pai, e eu rogarei ao Pai, ele disse, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Ou seja, vocês vão fazer as obras que eu fiz e obras ainda maiores, porque a mesma pessoa, o mesmo Espírito que estava em mim, vai estar também em vocês. O que ele operava pela unção. Irmãos, eu estou dando uma ênfase nisso, talvez outros professores já tenham falado, mas é muito importante para a nossa matéria. Jesus foi um homem, viveu como um homem, passou o que eu e você passamos. Nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porque em tudo ele foi tentado. Jesus passou o que eu e você passamos. Agora, como requisito de aquele que seria o nosso Redentor, Jesus não tinha que ser só homem, gente. Ele tinha que ser sem pecado. Quando a gente olha o famoso dia do Yom Kippur, né, no Velho Testamento, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, trazendo sangue de um animal. E esse animal, gente, ele devia ser perfeito. Não tinha que ter mancha nenhuma, não podia secar a olho, não podia ter um problema no ouvido, na pata, não podia ter mancha no corpo. Essa ideia é de que o animal, ele seria então sem defeito algum. Não teria nenhuma mancha no animal, nenhum defeito no animal. E por que isso, Drummond do céu? Porque esse animal, irmãos, ele está tipificando que o sacrifício devia ser sem pecado. Quem inspecionava eram os sacerdotes.
Uma vez aprovado, então, o sangue poderia ser o animal sacrificado e o sangue poderia ir para o Santo dos Santos. Jesus tinha que ser homem e tinha que ser sem defeito, sem pecado. 2 Coríntios 5:21 diz que ele não conheceu o pecado. Ele se fez pecado por nós na cruz, mas ele não pecou. E como nós vislumbramos isso tudo? Porque os sacerdotes da época, os fariseus, os religiosos, eles inspecionaram o Cordeiro de Deus, para cá e para lá. Tentaram pegar Jesus com alguma coisa, com alguma realidade assim dúbia. É lícito dar tributo a César, Várias perguntas capciosas para ver se Jesus pecava e errava. Mas, irmão, não houve dolo algum, pecado algum. O Cordeiro de Deus é perfeito. E porque ele é perfeito, ele tira o pecado do mundo. O Redentor precisava ser homem, precisava ser de uma semente que não veio dos homens, mas veio de Deus. Ele precisava ser sem nenhum defeito e ele viveu a sua vida sem nenhuma mancha, agradando ao Pai em todas as coisas. Agora, a terceira qualificação que ele deveria ter é que ele deveria agir como um substituto do homem. Deveria estar disposto a assumir a culpa do homem e ser julgado e morto pela culpa do homem. A Bíblia vai nos falar, irmãos, e o Senhor Jesus se coloca nessa posição de uma forma impressionante. Ele toma sobre si os nossos pecados. Pela sua graça e misericórdia, ele aceita a condenação que deveria ser para nós. Ele recebe para ele. 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus tinha a disposição de dar a sua vida. João capítulo 10, verso 17 e 18 diz assim: por isso o Pai me ama. Olha Jesus, gente, é demais. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus, ele deu a sua vida. Repara que ele entrega, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele se doou na cruz do Calvário. Ele se ofertou como oferta de culpa, como oferta de redenção, como uma oferta que traria uma nova aliança. Quarta qualificação do Redentor. Deveria ser mais forte, deveria ser maior e mais forte do que Satanás e todas as forças demoníacas e derrotá-las completamente. Deveria ser capaz de paralisar e destronar a Satanás do seu senhorio e domínio legal sobre o homem. Irmãos, essa aliança que iria confrontar e derrotar de uma vez para sempre o inimigo das nossas almas. A aliança em Jesus Cristo, irmãos, é uma aliança que não só nós entramos, mas os nossos inimigos, quando nós entramos nessa aliança, percebemos que eles já estão vencidos por Jesus Cristo. 1 João 3, verso 8, diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Colossenses 2,15 diz que na cruz ele triunfou e despojou principados e potestades. Ele tirou o domínio que Satanás tinha sobre o homem. Ele venceu as trevas. A luz de Cristo resplandeceu e as trevas foram desfeitas. O nosso Redentor, ele foi muito além, ele teve autoridade sobre Satanás. Ele pisou na cabeça, ele esmagou a cabeça. Ele foi ferido na cruz do Calvário, mas ele derrotou o nosso inimigo. O nosso Redentor, ele está vivo. O nosso Redentor está, através da sua obra, nos levando para uma nova aliança. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula.